Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, terça-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, peço, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de ao final dar o seu like ou o seu dislike e fazer o seu comentário. Isso ajuda no crescimento do nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos que se inscreveram, que se juntaram a nós. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Isso vai ajudar muito na obra. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Outra coisa, também quero dizer para você que a oração, nós já oramos pelos alvos que estão aqui no nosso caderno de oração, geradores de bênçãos, já oramos antes desse vídeo, então fique tranquilo que quem mandou o pedido de oração, nós já oramos e Deus já está trabalhando, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje esse texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Vou repetir. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esse texto de Hebreus capítulo 4, que ele fala sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. Ele fala que a gente deve ter o cuidado, né, de não fazer como aqueles que ficaram lá pelo caminho no deserto, quando Deus os tirou, né, do cativeiro e levou para a terra prometida, porque eles não descansaram em Deus porque não creram. Né? Então ele explica aqui que o descanso, quando nós cremos, quando nós confiamos em Deus, nós entramos no descanso lá em Hebreus 4, versículo 3. Depois você lê do versículo 1 até o 10 e vai ser interessante. Mas, trazendo isso para a nossa vida, querido, todos os dias, né, a gente tem alvos, temos metas, temos objetivos, né, e nós passamos, né, o nosso dia, ou investimos o nosso dia, a nossa vida, em busca de realizar esses alvos, essas metas, esses planos, esses projetos, esses propósitos. E quando chega no final do dia, muitas vezes a gente está exausto, né? E nós precisamos descansar. O descanso, querido, é lícito. Mas a gente não precisa apenas descansar fisicamente, porque muitas vezes, né, o descanso não é só físico que a gente precisa. A nossa alma precisa de descanso. Precisamos do descanso físico? Sim, precisamos. Mas precisamos também descansar a nossa mente, precisamos descansar emocionalmente, precisamos descansar espiritualmente. Não somos máquina. Amém? Veja que o exemplo de Deus, além de Gênesis 1, depois que Deus completou a obra, a palavra diz que no sétimo dia descansou. Estava nos dando um exemplo. E a fé, a nossa fé, ela permite, como diz esse texto de Hebreus capítulo 4, permite que nós descansemos espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Embora estejamos passando por alguma atividade em que venha um cansaço físico, nós podemos estar descansados espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Até mesmo os nossos desejos, a nossa vontade, né, descansa quando a gente confia, quando a gente confia em Deus, confia que Deus ele é fiel, que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, que Deus cumpre as suas promessas. Aí nós não nos preocupamos, nós não racionalizamos, tentamos trazer Deus para a nossa pequenez, né, de raciocínio, de capacidade, de entendimento. Né, a gente consegue descansar e a gente não fica angustiado, não fica deprimido, e a gente não vai querer buscar fazer algo que não seja da vontade de Deus. Então, nós entramos no descanso, nós confiamos em Deus. A Bíblia mostra vários exemplos. Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 16,
narra aquele fato onde Paulo foi preso, estava fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, e apareceu uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Paulo repreendeu aquele espírito, o espírito foi embora da jovem, e os donos da jovem que exploravam, né, essa adivinhação dela, delataram Paulo. Paulo foi preso. E Paulo estava no cárcere, preso. Fisicamente, ele estava preso, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Paulo estava livre. Estava tão livre que à meia-noite, ele orava junto com Silas. Depois de ter apanhado, ele orava e ele entoava louvores a Deus. E essa atitude de Paulo de descansar, de confiar em Deus, trouxe o livramento para ele, porque Deus mandou um terremoto naquela prisão e os grilhões se quebraram e todos foram salvos e Paulo foi liberto. Depois vocês leem o capítulo 16, que não é o foco da mensagem de hoje. Isso é uma outra mensagem. Quando Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário, qual foi a atitude de Jesus? Jesus estava, se você olhar do ponto de vista físico, Jesus estava extenuado. Ele havia apanhado dos soldados romanos, carregado aquela cruz, sangrando. Então a gente pode imaginar que fisicamente Jesus estava extenuado. Mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Jesus estava descansando, confiando no Senhor. Tanto que ali naquele momento da cruz, Jesus ora pelas pessoas. Olha como que ele estava espiritualmente bem, emocionalmente bem, mentalmente bem, descansado, confiando em Deus. Ele disse: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para mercadores ali que iam para o Egito. Isso não era a vontade de José. Mas já que ele foi vendido como escravo, José decidiu, querido, ser o melhor escravo. Mentalmente ele estava bem, emocionalmente ele estava bem, descansado. E espiritualmente ele decidiu ser o melhor escravo. E assim o foi, tanto que se destacou. Depois, ele chegou a ser mordomo lá de Potifar, né? Aí depois ele foi preso injustamente. Mas José, ele não se abateu mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Ele foi para uma prisão e ali na prisão ele decidiu ser o melhor prisioneiro. E assim o foi, ao ponto de, depois de passar por aquela prisão, por causa da sua atitude, por causa dele confiar no Senhor, estar descansado mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, José se destacou no meio dos prisioneiros, revelando o sonho de um mordomo, e aí ele foi alçado, foi levado à presença de Faraó, e depois que revelou o sonho de Faraó, ele foi alçado à segunda autoridade no Egito. A gente precisa, sabe, querido, às vezes ser honesto com a gente mesmo. Eu preciso ser honesto comigo mesmo, você precisa ser honesto com você mesmo. E nos questionar: qual é a verdadeira causa do nosso estresse? O que é que tem me feito ficar estressado, extenuado, cansado? São as circunstâncias da vida ou são as maneiras como eu reajo a essas circunstâncias? Esta avaliação, querido, é uma avaliação individual que cada um tem que fazer. O que me estressa, o que me cansa, são as circunstâncias da vida ou é a maneira como eu reajo a essas circunstâncias, a maneira como eu enfrento essas circunstâncias? A gente precisa lembrar, querido, que existe um descanso disponível em Deus. E Deus está te chamando para esse descanso. E nós precisamos, querido, nos esforçar, como eu li no texto de Hebreus 4, versículo 10. Precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso, no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus deve ser a prioridade de todo filho de Deus, de todo aquele que já nasceu de novo, que já reconheceu e confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Pergunto para você: você já aprendeu, querido, a se sentar, descansar, entrar no descanso de Deus? Essa é a vontade de Deus. Deus está nos chamando para isso, querido. Mas verdadeiramente, querido, ter a atitude correta. Porque a gente pode até
dizer que nós estamos confiando em Deus, mas a evidência que vem das nossas atitudes não confirmam isso. A palavra diz que quando Jesus terminou a sua obra redentora, querido, ele foi assunto ao céu e ele sentou à direita da majestade. Sentar ali à direita da majestade significa que ele completou a obra. E ele agora estava confiando que o que dali decorreria, porque Deus dali para frente iria fazer o que tinha que ser feito. Sabe, eu não sei como que você está se sentindo neste momento, este tempo da sua vida. Eu não sei se você está preocupado, ansioso, angustiado, tentando com as suas próprias forças fazer com que alguma coisa aconteça, que algo mude, que venha algo, né, diferente do que você está querendo, que você está vivendo. Quero dizer para você, não fique se estressando. Você não precisa fazer isso. Deus tem um lugar de paz e descanso para você. E tudo que você precisa é entrar neste descanso. O que é entrar no descanso de Deus? É confiar em Deus. Que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Busque na palavra de Deus a promessa dele a respeito dessa situação que você está vivendo. Ore nesse sentido. Coloque diante de Deus a sua causa e a promessa de Deus. E fala, Senhor, a partir de hoje eu decido descansar. Está diante do Senhor, como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre Deus, que ele confie e descanse. Se alegre. É isso que você precisa. E as coisas vão acontecer. Deus vai corresponder à sua fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, por este tempo que estivemos aqui, exposto à tua palavra. Te agradeço por essa palavra sendo libertadora, sendo animadora, sendo esclarecedora, sendo alimento para o espírito dos meus irmãos. Que venha trazer, Pai, um despertar para o descanso de Deus, um despertar para uma maneira diferente de agir diante da vida e, crendo no Senhor, confiando no Senhor, enfrentar com paz, com alegria e vencendo com o Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um desses pedidos colocados aqui no nosso caderno de oração, cada uma das pessoas que estão aqui com seus nomes colocados, as suas causas. Te agradeço, Pai, pelo teu favor e a tua graça, alcançando cada uma dessas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Pai, sobre cada um que está assistindo esse vídeo, e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, proteção, provisão, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Assim eu creio e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.